Laci Laura, me fala um pouco da sua formação. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme, uma alegria e uma honra poder estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre psicologia clínica. Bom, falando um pouquinho sobre o meu percurso, sobre a minha história, minha formação. O meu nome é Laci Laura, sou psicóloga clínica, nasci em Patos de Minas, é a minha cidade de origem. Em 2012, vim para Uberaba para cursar o curso de psicologia na UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Me formei em 2017 e na graduação eu tive a oportunidade e o prazer de ter contato com a psicanálise, com os estudos sobre a sexualidade, sobre gênero, feminismos, violência contra as mulheres, e sempre me interessei bastante pelas temáticas. Então, ao final do curso de psicologia da graduação, no último ano, já comecei a cursar uma especialização em teoria psicanalítica, aqui também em Uberaba, pela Uniub, e depois iniciei o mestrado em psicologia, com ênfase em ideologia, sexualidade e gênero. O meu mestrado foi a respeito das representações sociais de não feministas sobre feminismos e sobre família. Então eu queria compreender o que essas pessoas que se colocam como não feministas ou que não se sentem contempladas por esses movimentos sociais pensam sobre família e sobre os feminismos. E foi algo bastante interessante. Então, desde a graduação, eu tive afinidade e proximidade com essas temáticas que foram direcionando a minha prática e a minha atuação ainda hoje. Depois iniciei a docência, tive o prazer de ser docente pela Uniraxá, nas disciplinas relacionadas à psicanálise, especialmente, à epistemologia também. Tive a oportunidade de lecionar na disciplina sobre psicodrama, que foi também uma experiência muito rica. E hoje atuo apenas na área clínica, atendendo crianças, adolescentes e adultos. É uma área que gosto bastante, é uma área que acredito que seja muito potente, apesar dos desafios e de suas limitações. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões também ao longo da nossa conversa aqui. Por que você escolheu trabalhar na área clínica? Como é que você escolheu isso também? E você trabalha com alguma abordagem específica? Se sim, por que você escolheu essa abordagem? Bom, sobre a minha escolha pela psicologia clínica e como isso foi feito, na verdade, no início da graduação não me imaginava como psicóloga clínica. Não me imaginava num consultório, por exemplo. Sempre gostei muito, sempre tive interesse pela psicologia social, pela carreira acadêmica também, pela docência. Me imaginava muito como professora desde o início da graduação. Era um lugar que eu sempre desejei ocupar. E a minha proximidade, o meu interesse com a psicologia clínica, na verdade, surgiu a partir da prática. Surgiu com o início dos estágios. Eu tive a oportunidade de fazer estágio no CAISM, atendendo mulheres em situação de violência, e tive também a oportunidade de atender crianças pela psicologia, pela clínica de psicologia da UFTM, na abordagem psicanalítica, sendo referenciada especialmente por Winnicott. Eu tive a grande honra também, a grande alegria de ter como professora, como supervisora, a Conceição Serralha, que é uma referência nos estudos, na abordagem winnicottiana. Então, acredito que essa experiência prática tenha contribuído em muito para a minha formação, para as minhas escolhas, para o meu direcionamento, tanto pessoal quanto profissional. Foram experiências muito ricas. Fui me construindo ali nesses espaços, fui me descobrindo ali também como psicóloga clínica. Quando você escolheu estudar psicologia, tinha algum objetivo que você queria alcançar? Se sim, hoje em dia esse objetivo está sendo alcançado? Sobre os meus objetivos com a psicologia,
Bom, é uma pergunta que a gente sempre faz, né, no início da graduação. Ah, por que que você escolheu a psicologia? O que que você espera? São perguntas clássicas que fazemos, né? Na verdade, quando eu escolhi a psicologia, isso foi mobilizado por um grande interesse em conhecer, em investigar o humano. Sempre tive muito desejo, curiosidade e interesse sobre as pessoas, sobre as relações, sobre a sociedade, a cultura, e acredito que a psicologia dê muito essa ferramenta. Ela nos dá instrumentos para investigar, para pensar, para construir e intervir sobre o humano, sobre a sociedade, sobre a cultura. Eu acho isso muito rico. Acredito que esse objetivo esteja sendo atingido, sim, tanto pela minha atuação na área clínica, já foi pela docência e continua sendo também quando participo de grupos de estudo. Algo muito rico da psicologia também é que ela nos demanda uma formação contínua. Ela sempre demanda estudo, porque o homem está sempre em construção. Novas questões surgem na sociedade, isso nos demanda também estudo, isso nos demanda investigação, interesse, curiosidade. A gente pode pensar, por exemplo, a questão da pandemia, a questão, o quanto isso implicou na nossa subjetividade, o quanto isso implicou nas interações sociais. Então, o ser humano e as relações são muito dinâmicas e isso nos demanda muito estudo. É algo que gosto bastante, é algo que me instiga, é algo que me provoca a crescer. Então, acredito que esse objetivo esteja sendo atingido, sim. Láci, quais desafios você tem encontrado durante a sua atuação? A respeito dos desafios da psicologia clínica, acredito que são muitos. Dentre eles, algumas limitações da nossa formação enquanto psicólogos. Por exemplo, na nossa formação, na nossa graduação, não é algo que é oferecido, ou pelo menos não é comum que seja, uma formação ou um conhecimento no gerenciamento de uma clínica, no gerenciamento de um consultório. Falo a respeito de aspectos práticos, burocráticos, por exemplo, administrativos. Nós muitas vezes não temos esse conhecimento. Nós saímos da graduação muitas vezes muito crus nesse aspecto administrativo, de como administrar um consultório, como gerenciar uma clínica. O que eu preciso, burocraticamente falando, inclusive. Então, nós vamos, muitas vezes, encontrando desafios, principalmente no início da prática clínica. E acredito que também, no início da prática clínica, é bastante desafiador o estabelecimento dos contratos terapêuticos, porque, por exemplo, enquanto estamos fazendo estágio, nós temos regras muitas vezes muito bem estabelecidas, porque nós estamos atuando em clínicas escola, né? Então, vou trazer um exemplo. Na graduação, quando fazia estágio, nós tínhamos, a clínica tinha como regra 3 faltas. O paciente, ele seria ele perderia a vaga dele, porque a clínica escola ela tem uma demanda muito grande, né? Então isso já é algo que está estabelecido, está dado, é institucionalizado. Agora, na prática clínica, não é assim, né? Então, a gente encontra um paciente que falta, muitas vezes, por exemplo, e aí isso vai nos demandar, isso vai nos exigir esse manejo clínico e técnico, né? Como lidar com isso? Quantas faltas, como que eu vou lidar com essa questão, né? Sobre os desligamentos, sobre as altas. Então, eu acho que o contrato terapêutico é algo também bastante desafiador, é algo que é lapidado na nossa experiência. O que você percebe entre a relação da singularidade e a divergência entre a teoria e a prática?
Acredito que teoria e prática conversam, devem conversar, mas nem sempre concordam, não é? E nesse sentido, eu acredito que o que existe aí de divergência é que na prática nós estamos diante muitas vezes do imprevisto. Na prática, nós estamos muitas vezes diante do novo, do que foge ao que é prescrito, ao que é esperado. Mas é a teoria que vai nos dar ferramentas, que vai nos dar recursos, inclusive, para lidar com o imprevisto, uma teoria bem consolidada que vai nos dar recursos para atuar, inclusive, mais espontaneamente, no sentido de pensar e atuar ali diante do novo. Então, acredito que nesse sentido, prática e teoria devem e podem conversar. A última pergunta é: qual dica você daria para quem está começando na área de atuação agora? O que eu diria para quem está começando na prática clínica é: invista em você, nos seus estudos, porque nós somos o nosso instrumento de trabalho. As nossas relações são extremamente importantes na nossa profissão, na atuação clínica. Porque a área clínica ela pode muitas vezes ser sentida ou vivenciada como muito solitária. Porque é um trabalho ali no consultório, onde muitas vezes nós podemos sentir esse distanciamento do outro, né, dos nossos pares. Então, estar em grupo, estar em coletivo é extremamente relevante. Então, estudem, participem de grupos, simpósios. Isso enriquece muito. Não só a nossa teoria, não só o nosso conhecimento técnico, mas nos enriquece enquanto pessoas. E isso é extremamente relevante. Então, invista nas suas relações. Esteja sempre se relacionando com seus pares. Eu gosto da TCC. Estude a TCC. Procure grupos. Procure projetos. Esteja em relação. É essa relação que vai nos fortalecendo. É esse coletivo que vai enriquecendo. A gente se constrói na relação com o outro. E é nessa troca que a gente vai se formando. Então, invista nisso. Tenho aqui uma reflexão para fazer, que hoje tem sido muito comum com o aumento das redes sociais, a gente pensar na psicologia clínica numa lógica mercadológica, né? De como que a gente vai divulgar o nosso trabalho, como que a gente vai vender, né, o nosso trabalho. A preocupação muitas vezes tem sido essa. Isso é algo que preocupa. Tenho percebido, e esse é um questionamento que tem sido feito, que muitas vezes os psicólogos estão estudando e pensando mais em marketing, em como vender o trabalho, do que em fortalecer o próprio trabalho. A Ana Sui é uma psicanalista que ela fez uma reflexão recentemente que eu achei muito interessante. E ela trouxe a seguinte orientação, e acho que faz muito sentido, que é: se você gosta de psicologia clínica, estude psicologia clínica e não necessariamente ou só marketing, publicidade, né? Laci, mas é importante a gente poder mostrar o nosso trabalho, né? A gente também precisa vender o nosso peixe. Não estou dizendo que não é importante que a gente valorize ou mostre o nosso trabalho, né? É extremamente importante, inclusive, que a gente divulgue a psicologia como ciência e profissão. O que eu questiono aqui é onde o nosso investimento, onde a nossa energia está sendo direcionada. Está sendo direcionada para o nosso trabalho, para a nossa formação, ou está sendo direcionada para essa lógica mercadológica, né? Fica aqui o meu questionamento. Mas a orientação que eu tenho é essa: se relacionem, estejam juntos dos seus pares, né? Estejam juntos do que alimenta vocês profissionalmente. Procurem se nutrir. Essa seria a orientação que eu tenho.
Gostaria de indicar também um livro muito interessante, muito bom, inclusive para vocês que estão na graduação, que é o livro do Contardo Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. É um livro riquíssimo e que traz os desafios, as limitações e as potências da psicologia clínica. Acredito que possa contribuir com vocês. Lácia, o que pensa sobre os fatores comuns? Relação que isso tem com os fatores específicos? Para responder essa pergunta, eu vou usar uma frase do Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao entrar em contato com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Os fatores específicos de cada abordagem são extremamente relevantes. É importante que a gente tenha um embasamento teórico muito bem consolidado, porque é ele que vai direcionar a nossa prática clínica, é ele que vai direcionar a nossa conduta. Mas acredito que na prática clínica, o rico, o potente e o transformador é o encontro sensível do paciente com o analista, é o encontro sensível do paciente com ele mesmo, que é possibilitado ali também na clínica. Então, acredito que essa sensibilidade é um fator comum, é algo que circula pelas abordagens, é algo que não é específico apenas da psicanálise ou de outra abordagem, mas que é um fator extremamente relevante na prática clínica. Quais os públicos que você atende? O que acha de difícil de atender? Com relação ao público que eu atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos. O que eu considero mais desafiador na minha prática clínica é o atendimento infantil, mas ao mesmo tempo também, para mim, o mais prazeroso. Acredito que o encontro terapêutico com a criança, ele é muito autêntico, muito genuíno, muito espontâneo. Eu acho isso muito rico, mas bastante desafiador, porque eu acredito que o atendimento infantil, o encontro com a criança, ele exige uma disponibilidade diferente do terapeuta. Disponibilidade em diversos sentidos. Uma disponibilidade física, sim, porque muitas vezes no atendimento infantil você brinca, você corre, você vai para o chão, você sobe, você desce, demanda uma disponibilidade física, demanda uma disponibilidade afetiva, demanda uma disponibilidade na relação com a família, o que também nem sempre é fácil, porque para além da relação com a criança, o atendimento infantil ele demanda muitas vezes uma relação de maior proximidade com a família. Então, nesses diversos aspectos, eu acredito que o atendimento infantil demanda uma maior disponibilidade do terapeuta. Mas gosto bastante, acho muito prazeroso e é um dos públicos também que mais gosto de atender. Quais os pontos positivos que você considera para o psicólogo seguir? A respeito dos desafios da psicologia clínica, acredito que são muitos. Dentre eles, algumas limitações da nossa formação enquanto psicólogos. Por exemplo, na nossa formação, na nossa graduação, não é algo que é oferecido, ou pelo menos não é comum que seja, uma formação ou um conhecimento no gerenciamento de uma clínica, no gerenciamento de um consultório. Falo a respeito de aspectos práticos, burocráticos, por exemplo, administrativos. Nós muitas vezes não temos esse conhecimento. Nós saímos da graduação muitas vezes muito crus nesse aspecto administrativo, de como administrar um consultório, como gerenciar uma clínica. O que eu preciso, burocraticamente falando, inclusive. Então, nós vamos muitas vezes encontrando desafios, principalmente no início da prática clínica. E acredito que também no início da prática clínica é bastante desafiador o estabelecimento dos contratos terapêuticos, porque, por exemplo, enquanto estamos fazendo estágio,
nós temos regras, muitas vezes, muito bem estabelecidas, porque nós estamos atuando em clínicas de escola, né? Então, vou trazer um exemplo. Na graduação, quando fazia estágio, nós tínhamos... a clínica tinha como regra 3 faltas. O paciente, ele seria... Ele perderia a vaga dele, porque a clínica escola ela tem uma demanda muito grande, né? Então, isso já é algo que está estabelecido, está dado, é institucionalizado. Agora, na prática clínica, não é assim, né? Então, a gente encontra um paciente que falta, muitas vezes, por exemplo, e aí isso vai nos demandar, isso vai nos exigir esse manejo clínico e técnico, né? Como lidar com isso? Quantas faltas, como que eu vou lidar com essa questão, né? Sobre os desligamentos, sobre as altas. Então, eu acho que o contrato terapêutico é algo também bastante desafiador, é algo que é lapidado na nossa experiência. Pessoal, foi muito bom falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência como psicóloga clínica. Eu espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês, um pouquinho para a gente pensar juntos essa área que é tão bonita. Contem sempre comigo, vocês sabem disso, né? Um abração bem apertado em todos vocês. Até logo!